Lucas capítulo 1. Lerei dos versículos de 26 a 38. Assim diz a palavra do Senhor. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente, concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Meus queridos, nós entramos neste mês na expectativa, das festas de final de ano, Nós bem sabemos que o dia 25 não é necessariamente o dia que Jesus nasceu, Nós sabemos disso. Mas nós entendemos que é um dia que nós separamos para ter um entendimento de que Jesus nasceu. E nós celebramos o nascimento de Jesus. Isso que é importante. O sentido do Natal é justamente nós celebrarmos que Jesus veio a este mundo, que Ele habitou entre nós, que, como diz João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Desceu do seu trono, da sua glória, do seu poder, da sua majestade, e veio ser como um de nós, para que Ele pudesse passar por toda a sua vida, cumprindo a missão de Deus lá no final, que era morrer pelos pecados dos seus filhos, dos seus eleitos, de pecadores, que seriam regenerados pelo poder do sangue de Jesus. Então nós celebramos essa data maravilhosa do nosso Salvador que veio a este mundo. E é importante nós celebrarmos, é importante nós relembrarmos. A palavra de Deus o tempo todo tem esse sentido de relembrarmos de quem Jesus foi, o porquê Jesus veio a este lugar, veio a esta terra. Então, a alegria do nosso coração, ela deve ser plena, porque Jesus veio a este mundo. Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos perdoar de todo o pecado.
e nos dar salvação eterna em Cristo. Esse era o desejo, meus irmãos, ardente no coração, né, do povo de Israel. O povo de Israel vivia numa situação bem complicada, esperando o Messias, que era prometido. Nós lemos aqui na liturgia o capítulo 9 de Isaías, onde há uma profecia a respeito de que Jesus viria, o Messias viria, e ele seria o príncipe da paz. Ele seria, né, aquele que traria a vitória ao seu povo, que inauguraria o seu reino, um reino de paz, justiça e alegria. E o povo de Israel estava esperando o Messias, aguardando. E nos tempos ali, desse momento onde que Jesus não havia chegado ainda, nós sabíamos que o Império Romano dominava praticamente o mundo inteiro, né? Governava com mão de ferro, e os judeus sofriam muito, sofriam demais com o Império Romano, e eles esperavam, eles tinham essa expectativa de quando que Jesus viria, e essa ardente expectativa por dias melhores, dias em que Jesus nasceria, Jesus viria e traria o seu reino. E nós podemos ver que essa profecia, ela já vem lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde Deus ali, quando o homem peca contra Deus ali no paraíso, ele come do fruto proibido, em que Deus falara a Adão: se você comer desse fruto, certamente você vai morrer. Você pode comer de tudo aqui nesse jardim, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, esse você não coma, porque se você comer, você vai morrer. Vai morrer em que sentido? Espiritualmente e fisicamente. A sua vida não vai ser eterna aqui na terra, porque qual era o fruto que abastecia a longevidade de Adão naquele jardim? Havia uma árvore da vida. Tanto é que quando Adão e Eva é expulso do jardim, os anjos são colocados ali à porta do jardim para que eles não comam mais da árvore da vida, que dariam vida para eles, né, aqui na terra. Então houve a separação, o pecado separou Deus, o homem de Deus. E lá em Gênesis 3,15, Deus já disse: olha, eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Os judeus sabiam disso, o povo de Israel sabia dessa promessa, que um dia Jesus viria e pisaria a cabeça de Satanás, mas feriria o seu calcanhar. Por quê? Porque seria uma morte terrível para Jesus. E todos estavam esperando esse dia que não chegava. Mas, diante dessa circunstância, nós vemos aqui, nos evangelhos, né, que houve um silêncio de 400 anos, de Malaquias até os evangelhos, onde Deus falou, onde Deus chamou José da linhagem de Davi e Maria, para que Maria fosse agraciada e gerasse Jesus pelo Espírito Santo. E nós vemos aqui no texto, meus irmãos, que o que Deus fez foi algo maravilhoso. E o que eu quero trazer para os irmãos aqui nesta noite, para que nós pudéssemos meditar nesse texto, a respeito de um Natal que pode ser inesquecível para as nossas vidas. Talvez para alguns de nós, a gente queria esquecer desse Natal. Ele pode ser esquecido, por tantas coisas que nós passamos ao longo do ano, por tantas dificuldades, sofrimento, tantas lutas em diversas áreas. A gente queria esquecer, não tem aquela vontade, eu quero passar esse ano, quero iniciar o ano 2024 de uma outra forma. Esse Natal não vai ser muito feliz para mim, não. Eu quero esquecer. Mas eu quero trazer para você uma palavra de esperança, de que esse Natal pode ser inesquecível, porque nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, um Deus que ama agir,
que ama agir em nosso favor, em favor do seu povo, em favor da sua igreja, em favor dos seus filhos. E pode ser um Natal onde o jeito inesquecível de Deus agir pode marcar as nossas vidas. O jeito inesquecível de Deus agir pode marcar as nossas vidas. Acompanhe comigo o versículo 26 e 27. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Olha que interessante. Deus manda um anjo, o anjo Gabriel, para mandar a notícia ali numa cidade da Galiléia, chamada Nazaré. E o que era? Onde ficava a Galiléia, a cidade da Galiléia? Onde ficava essa cidade de Nazaré? Ela era uma cidade, o estado da Galiléia ali, ela era um estado assim desprezível pelos judeus. Por quê? A Galiléia, ela fazia divisa com cidades que eram pagãs, de deuses pagãos, eram inimigos de Israel. E ela tinha muita influência desses deuses, desses povos pagãos. E isso fazia com que o sul, a Palestina, o sul da Palestina ali, em Israel, olhassem para a região da Galiléia e desprezasse os galileus, por conta dessa influência que eles tinham, e eles eram muito influenciados pelos deuses pagãos. Então eles colocavam à parte os galileus, e ainda mais uma cidadezinha de Nazaré, que era bem pequena. Tanto é que os escribas e fariseus, eles diziam assim: o que pode sair de bom de Nazaré? Quando eles ficam sabendo de Jesus. O que pode sair de bom lá? Nazaré não sai nada de bom, não. Imagina uma cidadezinha pequena aí, talvez você nasceu numa cidade pequenininha, né? E aí, eu gosto de estar falando aqui, e aí, o que vai sair de lá desse vilarejo aqui, né? O que vai sair de bom lá? Era esse o sentido que as pessoas têm da realidade ali da Galiléia, e principalmente de Nazaré. E aí o anjo, ele fala justamente a essa virgem que estava prometida em casamento. Ela estava prometida em casamento para quem? Para José, que era descendente de Davi. Você está vendo que Deus falou que o trono seria o quê? O trono de Cristo seria da descendência de Davi, seria passado de Davi para Jesus. E a descendência, então, vem de José. E ele ainda não havia casado com a Virgem Maria. E isso, meus irmãos, era algo complicado, muito complicado. E aí nós podemos perceber que este lugar onde Deus escolhe para que Jesus nascesse por meio de Maria, era um lugar desprezível. Meus irmãos, em relação a essa postura que os religiosos tinham em relação ao preconceito com a região, é algo que nós podemos perceber muitas vezes na vida dos religiosos, daqueles que são religiosos apenas, mas não são discípulos de Jesus, não são seguidores de Jesus. E para os religiosos foi onde Jesus teve o discurso mais duro. Se você perceber, em todo o discurso em que Jesus se deparava com os fariseus, com os escribas, era um discurso duro. Era um discurso duro para com eles. Porque os religiosos, eles eram orgulhosos da sua superioridade moral. E Jesus, ele veio para aqueles que eram quebrados, que tinham em suas consciências a sua falência moral. A graça de Deus é remédio para a gente assumidamente doente. Jesus disse isso. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Jesus disse isso na cara dos fariseus e dos escribas que se achavam boas pessoas, se achavam os bambambãs. E Jesus veio para aqueles
porque reconheciam que eles eram diante de Deus, reconheciam o seu pecado, reconheciam a sua fragilidade, as suas limitações, a sua indignidade diante daquele que é o Deus Todo-Poderoso. Eles sabiam sobre isso. Jesus veio para esses. E nós podemos perceber que o Natal, então, é um golpe mortal no orgulho religioso que faz, muitas vezes, a gente desprezar pessoas por achar que somos moralmente superiores a elas. Nós devemos sempre ter em mente, no nosso coração, de que as pessoas, elas são o alvo de Deus, de que nós não somos superiores a elas. Jesus disse isso, que nós devemos considerar o outro maior do que nós, superior a nós. Jesus veio para servir ao outro e não para ser servido. E ele disse que é melhor servir do que ser servido. Jesus se humilhou, e o serviço é humilhação. Jesus se humilhou. O tempo todo Jesus passou esse conceito para os seus discípulos, para as pessoas que estavam ouvindo. Tanto é que a última lição de Jesus para os seus discípulos é uma bandeja com água e uma toalha no ombro para lavar os pés dos seus discípulos e enxugar. Essa foi a obra de Jesus, esse foi o último ensinamento de Jesus para os seus discípulos. E é o que nós devemos ter no nosso coração, esse desejo sempre de se humilhar na presença do Todo-Poderoso. A palavra de Deus fala que os humilhados serão exaltados, mas os exaltados serão humilhados. Que possamos ter um coração humilde, quebrantado diante de Deus. O Natal justamente traz isso. Jesus, ele não usurpou a glória dele, ele deixou toda a glória, ele se humilhou, ele foi envergonhado, ele sofreu, ele padeceu. Só o fato dele descer do trono já foi uma humilhação, que Paulo fala. Ele já se humilhou sendo Deus, ele se fez homem. Olha a humilhação que Jesus fez por mim e por você. E ele fez isso por alguma troca? Não, ele fez isso por amor. O amor não pede nada em troca. O amor não pede nada em troca. Nós vemos isso lá em 1 Coríntios capítulo 13. Né? O amor não se ufana, não arde em ciúmes. O amor não quer nada em troca. O amor se doa, independentemente do que a pessoa vai me dar ou não. Isso é amor. E amor não é um sentimento. Não é só um sentimento. Amor é uma escolha. Por que é uma escolha? Ela é racional. Eu escolho amar, independentemente do que a pessoa vai fazer comigo. Porque se fosse um sentimento, Jesus não falaria para nós amarmos os nossos inimigos. Jesus falou para nós amarmos os inimigos. Se eu tenho um sentimento, como é que eu amo? Se há algum sentimento por um inimigo, né, como é que eu posso não gostar do meu inimigo, mas eu tenho que amá-lo. É isso que Jesus disse. E orar por aqueles que vos perseguem, isso é amor. Amor se doa, se entrega. Amor sofre as consequências de viver segundo a vontade de Deus, porque Deus assim fez todo o seu trabalho, cumpriu a sua missão por amor. Foi o que nós lemos aqui em João 3,16. Um amor de tal maneira. Foi isso que Jesus disse a Pedro, quando Pedro foi restaurado em seu ministério, logo após ter negado a Jesus, né, por 3 vezes. Jesus falou isso para ele, né? Que ele falou: não, Jesus, eu vou padecer, para onde o Senhor for, eu vou junto com você. Ô Pedrão, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E foi o que aconteceu. E ali, quando ele percebe que ele nega 3 vezes e o galo canta, ele sai daquele pátio ali e ele vai chorar amargamente, copiosamente, porque ele se lembra das palavras de Jesus, e quando Jesus passa, Jesus olha para ele. Eu fico imaginando o olhar de Jesus. Você já parou para pensar naquele olhar de Jesus? Quando Jesus está passando no pátio, o galo cantou, Pedro olhou diretamente para os olhos. Oh, que cena, né? Que cena, imagine. Será que o olhar de Jesus foi um olhar de... Eu te disse, Pedro? Será que foi esse olhar? Como é que foi o olhar de Jesus ali? A Bíblia não fala, né? Foi um olhar de acusação? De menosprezo? Com certeza foi um olhar de amor. Foi um olhar de amor por Pedro. Tanto é que
quando Jesus ele ressuscita, ele aparece aos 12 e por 2 vezes, onde Jesus aparece aos seus discípulos, Pedro não fala um A. E olha que Pedro era falante, hein? Em nenhum momento das 2 aparições de Jesus para com seus discípulos, Pedro não fala nada. Judas fala, é o Senhor Jesus? Eu falei, como que é? Ah, mas eu tenho que ver. Tipo, peraí, será que é o Senhor? Vem cá, Judas, toca aqui na minha mão, aqui, ó. E a hora que ele toca na mão, nas feridas de Jesus, ele fala, é o Senhor. E Pedro está lá quieto. Pedro não fala nada, porque ele está envergonhado. Dentro do seu coração, ele disse, eu errei, eu pequei contra o meu Senhor, não sou digno de ser mais discípulo de Jesus, eu falhei com ele, não tem mais jeito para mim não, eu neguei a Jesus. Quantos de nós não temos esse sentimento, né? Quantos de nós, eu sempre falo, nós somos Pedro, né? Somos Pedro. Quantas vezes nós não negamos Jesus? Num dia, às vezes, por um testemunho, por uma palavra, uma mentira, por um trato mal para com os nossos semelhantes, para com o nosso próximo, para com os nossos filhos, para com a nossa esposa, com o nosso marido. Quantas vezes nós não negamos Jesus com atitudes que desagradam ao Senhor? Mas Jesus vai atrás dele lá na praia, a hora que ele já entregou o ministério, já abandonou, e ele está pescando, e ele leva mais alguns ainda para pescar com eles. E Jesus vai naquela praia, vê Pedro pescando, vai e prepara um peixe ainda para eles. Olha só, que amor é esse, hein? Que amor é esse? E Pedro sai da água, e João fala assim, é o Senhor, Pedrão. É o Senhor? Aí ele vai. Ele tá sem camisa, ele põe a camisa e vai para a água. Ele ficou tão perturbado, porque ele estava sem camisa, e o texto fala que ele colocou a camisa e foi para a água. Ele ficou perdidinho, porque Jesus estava ali, ele viu que Jesus estava ali, e preparou um peixe para ele. E ele volta, e eles estão comendo, e Jesus chama ele do lado e fala, Pedro, você me ama? Você me ama mais do que estes? Está olhando para os peixes, né? Você ama mais que os peixes, né? Você voltou para as redes. Eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Por 3 vezes Jesus fala isso. Foi por 3 vezes que Pedro negou. Jesus está fazendo a cura ali, né? Pedro não negou 3 vezes, Jesus restaura o ministério dele por 3 vezes. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Pedro estava dizendo assim, não é um amor como o amor do Senhor, mas é um amor que é um amor fraco, é um amor frágil, não tem problema. Eu te conheço, Pedro. Vai lá, apacenta minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Esse é o amor de Jesus por nós. Mesmo nas nossas falhas, mesmo nos nossos pecados, Ele vai atrás de nós. Ele fala aos nossos corações, Ele quebranta o nosso coração. Quantas vezes a gente não tem, agora eu vou tomar essa decisão, agora eu vou ser assim, eu já fiz de tudo, e você endurece seu coração, e vem o Espírito Santo e vai lá e trabalha no seu coração, né? Deus não precisa de espaço, Deus não precisa de tempo para cuidar do nosso coração, para tratar no nosso coração, Ele precisa de espaço. Abra o seu coração para Jesus trabalhar, para Jesus fazer a obra, porque o jeito de Jesus é um jeito inesquecível de agir em nossas vidas. Por isso, dobre o seu coração diante dEle. Existe também a presença inesquecível de Deus em nossas vidas. Olha o versículo 28. Entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Não temas, porque achaste graça diante de Deus. Olha que presença maravilhosa. Olha que interessante que nós podemos ver 2 coisas aqui nesse texto, né? Nós podemos ver algo que, no texto em que nós percebemos aqui, que Maria, ao receber essa notícia, o que ela fica? Como que ela fica? O texto fala que ela fica perturbada. Ela fica perturbada. E é algo que fica
em seu coração inquieto, e também diz para ela não ter medo. Olha só, perturbada e não tenha medo. São duas coisas que acontece dentro dela. Ela fica perturbada. E aí, olha que interessante, essa perturbação que ela tem foi quando ela recebe a notícia. E o que o anjo fala para ela? Para ela se alegrar, porque ela foi agraciada. Mas ela, em vez de se alegrar, o que acontece? Ela se perturba. Ela fica perturbada. E aí, aí depois continua o versículo 30, e o anjo diz, não tenha medo. Olha o cuidado de Deus para com a vida dela. Ela recebe a notícia para ficar alegre, ela ia ter o Senhor Salvador, mas ela fica perturbada. E depois, pela perturbação, olha o cuidado, olha o abraçar de Deus. Não tenha medo, não tenha medo. Por que ela fica perturbada? Porque ela era virgem. E ela ainda não tinha casado com José. E naquele tempo, os casamentos eram de contratos. E se a mulher adulterasse, o que acontecia? O casamento era dissolvido. Era muito sério isso. E quando ela tem essa notícia, uma jovem, por volta de 15 anos, ela fica apavorada. Meu Deus, eu vou ter um filho. Eu vou ter um filho, mas eu nem estou casada ainda. Ela poderia até ser apedrejada por conta disso. Ela recebe primeiramente essa notícia e não conta a José. E olha só a situação que ela está, que ela se encontra. Olha o momento difícil que ela tem ao receber essa notícia. E aí, o que acontece? O anjo protege, o anjo abraça, o anjo fala ao seu coração, fala a ela de que ela não precisa se perturbar, ela não precisa ter medo, não precisa. Sabe, meus queridos, a perturbação, quando vem ao nosso coração, o medo, quando nos atinge, porque todos nós temos medo, não existe nenhuma pessoa que não tenha medo, o medo ele vem. Mas há uma grande diferença entre nós continuarmos com medo e deixarmos o medo. Tem pessoas que abraçam o medo e vivem no medo. O que nós devemos fazer em relação ao medo é despachar ele do nosso coração. Quando a gente começa a confiar no que é passageiro e circunstancial, que é movido pela circunstância, a nossa mente e coração, eles são frequentemente tomados pelo medo. É o que acontece. Quando a gente começa a confiar naquilo que passa, naquilo que é momento, naquilo que é circunstancial, o medo começa a tomar conta do nosso coração. Por isso que nós não devemos tirar os nossos olhos de Jesus. O anjo chama a atenção para ela assim, olha para mim, não tire os olhos de mim, não tenha medo, não temas, não temas. Eu falo aqui que nós temos um não temas uma vez por dia na nossa vida. Essa palavra não temas, ela está registrada em toda a palavra do Senhor 365 vezes. Ela tem um não temas por dia na sua vida. Porque Deus sabe que o medo assola o nosso coração, que o medo vem com uma notícia, com um momento que você esteja passando, ruim, de relacionamento, o medo toma do coração, como é que vai ser daqui para frente? E você começa a olhar para o futuro, e começa a olhar para as circunstâncias, e o medo começa a tomar conta do seu coração. Por isso, nós devemos olhar para Cristo. É isso que a passagem nos fala aqui. O coração dela se perturba, é gerado medo em seu coração, mas o anjo fala assim, não tenha medo, isso é motivo de alegria. Essa notícia é motivo de alegria, fica tranquila, eu estou no controle, eu estou cuidando de você. Não tenha medo. Não ter medo envolve uma decisão de coração que confia na companhia constante do Deus de toda graça e amor. Essa companhia é constante. Não foi isso que Jesus disse, que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos? É isso que nós temos que ter em mente, todos os dias o Senhor está conosco. Mas o que acontece muitas vezes é que o medo nos envolve.
e que o nosso coração é embrulhado pelo medo. E é isso que nós não devemos ter. A nossa decisão é permanecer firme pela fé em Cristo Jesus, diante de todas as circunstâncias que nós passamos e iremos passar. Creia que o Deus de toda graça e todo amor sabe todas as coisas que acontecem na minha vida e na sua vida. Deus sabe de tudo. Deus conhece todos os detalhes. Deus não nos abandona, Ele conhece tudo o que está passando na minha vida e na sua vida, no mais profundo do seu coração, e a graça e o amor dEle está sobre nós. Não tenha medo que Deus, por um pouquinho que Ele perdeu o controle. Não perdeu o controle em nenhum momento. Creia nisso, creia. Olha só o momento da história em que Maria estava passando, e olha a tranquilidade que o anjo passa a notícia para ela, e que acalma assim o seu coração. Por isso, respire fundo, não olhe para as circunstâncias, não, olhe para o seu amor. Não se guie por vistas, alegre estou, em quem? No meu Jesus e Salvador. A nossa alegria é no Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força do quê? De caminhar, em meio a este mundo que nós estamos vivendo, em meio às adversidades, em meio às lutas, em meio às crises, em meio às frustrações, em meio às decepções. É o amor de Deus que está sobre nós, é a sua graça, que nos abraça, que nos enche da esperança que é Cristo Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Creia nisso, que não existe nada na sua vida, nada que Deus não saiba, que Deus não esteja cuidando. Deus cuida de todos os detalhes da nossa vida. Deus cuida do nosso coração, pois somos os seus filhos. Somos a menina dos seus olhos. A menina dos seus olhos, eu falei aqui já, né? Menina ali é pupila. Nós somos a pupila. O que é a pupila? É o órgão mais sensível do nosso corpo. E Deus cuida de nós, de todos os detalhes. Ele sabe da nossa fragilidade, Ele nos pega pela mão, Ele pega no colo, Ele nos abraça, Ele nos envolve. Por isso, fique tranquilo, porque a graça e o amor de Deus estão constantes sobre nós. Independentemente do que você tiver que passar, absolutamente nada na sua vida vai acontecer sem que passe antes pelo crivo do amor de Deus por você e da presença de Deus com você. Saiba que tudo o que você passa é temperado pelo amor de Deus. É mesmo. Mesmo que sejam amargos, mesmo que os espinhos sejam doloridos, tudo o que vem sobre mim e sobre você passa pelo crivo do amor de Deus. Creia nisso. Creia nisso, meus irmãos. Nós não sabemos o que nos espera no futuro. Nós não sabemos. Mas sabemos quem nos espera no futuro. Quem te espera no futuro? Quem? O próprio Cristo. Ele está no futuro. Então creia, aguarde nele, descanse nele, confie nele. E o mais Ele fará. Não é isso que diz lá no Salmo 37:4? Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entregue o teu caminho, entregue a tua vida, tua família, tua esposa, teu esposo, seus filhos. O que é uma doença? Entrega a Ele. O que for, entrega a Ele. Confie nele. E o mais Ele vai fazer com o seu amor, vai fazer com a sua graça sobre nós. Então nós vemos aí, então, a presença que é inesquecível de Deus. Vemos também que o amor de Deus, ele é inesquecível. Versículo 31. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Olha só, você vai ter um filho e o nome dele vai ser chamado Jesus. E ele vai ser o quê? Pequeno? Não, ele vai ser grande. Ele vai ser o Filho do Altíssimo. O Filho do Altíssimo. Não o filho de Maria. O Filho do Altíssimo.
O Senhor Deus lhe dará o quê? O trono do seu pai Davi, e ele vai reinar. E o seu reinado jamais terá fim. É nesse reino que nós estamos inseridos. Olha que amor maravilhoso que Deus tem por mim, por você, e que esse amor, nesse amor, ninguém pode nos separar. Paulo fala sobre isso, que não há profundidade, não há largura, não há comprimento, não há distância, nada pode nos separar do amor de Deus, nada, nada, nenhuma vírgula, é junto, nada pode nos separar do amor de Deus. É possível que diante das lutas e das dificuldades nós podemos pensar que Deus não me ama mais, Deus não me ama mais por aquilo que eu fiz, que desagradou a Ele, pelo pecado que cometi. Meus irmãos, o amor de Deus por nós é imutável. Não importa o que eu e você façamos para Ele, o amor de Deus não vai mudar, porque você faz coisas boas, você agrada a Deus, aí Deus muda o seu amor. Não. Ou porque você deixa de fazer, Deus vai te amar menos. Não. Deus te ama, ponto. Independentemente do que você faça. Se você peca, se você erra, se você se afasta, pelo fato dele te amar, ele te disciplina, porque ele te ama. Assim diz Hebreus, que Deus disciplina aqueles a quem ele ama. E se você é disciplinado por Deus quando você erra, saiba que você é amado por Deus, porque o ímpio não é disciplinado por Deus, porque ele não é filho de Deus. Ele continua pecando. Você olha para o ímpio, né? E ele está lá prosperando. Não é isso que diz lá o Salmo 73? É que ele viu o ímpio prosperar e ele fica apavorado, mas aí quando ele entra na presença de Deus, ele vê a glória de Deus, ele vê quem Deus é, ele fala, nossa, aqui meu Pai, que me ama, que cuida de mim, que me ajuda, que me ensina nas limitações, que diante de decisões que eu já tomei, Deus vai lá, com todo amor, com toda sabedoria, Ele conhece a gente, Ele vai falando, Ele vai ministrando, usa um irmão aqui, usa a sua palavra, usa uma circunstância, e Ele vai movendo, Ele vai fazendo aquilo que Ele tem para fazer, para cumprir a sua vontade, na minha vida e na sua vida. É Ele que cuida de nós, é Ele que cuida de nós. Por isso não precisamos temer, pois sabemos que o seu amor é inesquecível. Enquanto, meus irmãos, que toda religião ensina o ser humano a se religar a Deus através de muito esforço e sofrimento, o Evangelho ensina que Deus tomou a iniciativa de se religar ao ser humano através de muito esforço e sofrimento. Foi isso que Ele fez por nós. Foi isso que Ele fez por mim e por você. O seu amor é inigualável, é extravagante. Esse é o amor de Deus por nós. Quarto e último, nós podemos ver que o poder de Deus é inesquecível. Olha o versículo 34. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu a um filho na sua velhice, sendo esta já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Que maravilha! Olha o poder de Deus. O poder de Deus é algo magnífico, magnânimo. Não existe o tamanho do poder de Deus agir por nós, só porque o poder de Deus é realizar coisas impossíveis. O poder de Deus faz isso. Aquilo que é impossível para mim e para você, para Deus não é, porque Ele é o Deus do impossível. Ele realiza coisas que são impossíveis. Para nós é o que Ele fala aqui, Isabel era estéril, e ela está no 6º mês. Está no 6º mês. O que era impossível aos olhos dos homens é possível para Deus, porque não há impossíveis para Deus. Talvez você esteja numa situação onde você pode olhar, não, isso aqui é impossível resolver, não tem jeito, isso aqui não tem solução. E você tem fé em Cristo,
Mas a vida diária é difícil de acreditar em algumas coisas, às vezes, porque a gente olha e não há mudança, não há perspectiva. A pessoa não muda, não acontece nada, só piora às vezes. Você fala, Deus do céu, não vai sair nada daí, não tem jeito. Quantas vezes nós já olhamos para a vida nessa situação? E quantas vezes Deus nos surpreendeu? Dá para contar nos dedos aí? Coisa que você achava que não tinha mais jeito, e Deus foi lá e deu jeito. A coisa, quando deu jeito, você fala, nossa, parece que é tão simples. Por que é tão simples? Porque para Deus não é impossível. Um milagre para Deus não tem dificuldade. Aquela coisa que era tão grande para você, foi lá resolvida com uma cura. E passou. Quando a gente passa pela tempestade, a gente olha para trás, nossa, como é que eu consegui passar por isso? E vem aquele sentimento de alívio, porque Deus é assim para conosco. É Deus que faz, é Deus que age com o seu poder, que é inesquecível. Esse é o poder de Deus pelas nossas vidas. Por isso, creia naquilo que Deus pode fazer. E nós vemos, por último, no versículo 38, uma resposta inesquecível, que é a resposta de Maria. Qual que é a resposta de Maria diante de tudo isso? Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Que resposta! Uma menina de 15 anos dá uma resposta dessa? O que você acha? Se coloque no lugar de Maria. Olha a situação dela. E ela diz o quê? Aqui está a tua serva. Eu obedeço ao Senhor. Ela está dizendo assim, a minha obediência a ti. Eu ia fazer de outro jeito. Eu ia dar um outro jeito. Mas espera aí. Eu vou fazer do jeito do Senhor, porque é melhor. Quantas vezes você já tentou fazer do seu jeito e deu certo? A maioria das vezes não dá, né? Faz do jeito de Jesus que vai dar certo. É o melhor jeito que tem. Muitas vezes a gente é cabeça dura, orgulhoso, coração duro. E a gente deve ter um coração quebrantado diante do Senhor, humilhado. Nós devemos sempre fazer a oração de João Batista aqui, né? Que era o filho de Isabel, futuro. Ele dizia que eu diminua para que Cristo cresça. Essa deve ser uma oração de diminuir. Senhor, eu quero me diminuir, eu quero servir, eu quero me humilhar. Isso é cristianismo, meus irmãos. Cristianismo é ter que morrer para nós mesmos, para ser discípulo de Jesus. É isso que é o cristianismo. E essa resposta dessa adolescente é justamente essa. Senhor, estou aqui para fazer a tua vontade. Qual que é a tua vontade? É essa. Que se cumpre em mim. Qual que é a vontade do Senhor para a sua vida? Qual que é? Você está disposto a obedecer? Você está disposto a obedecer? A dar essa resposta? Senhor, eu estou disposto a obedecer aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Estou. Você está disposto a encarar aquilo que Deus tem para mim e para você? Você está disposto? Você acha que o que Deus tem para você é melhor do que aquilo que você acha que é melhor para você? Que você possa fazer essa oração de Maria e ter essa atitude dela. Senhor, cumpre em mim conforme o teu querer. Num tempo em que se ouve que ter fé em Jesus é o melhor investimento para prosperar, a Bíblia ensina que viver do jeito que Deus quer pode levar você a perder algumas coisas. E perder para Cristo é a melhor coisa que tem. Às vezes você pode perder agora, mas você está ganhando para frente. Você está ganhando uma alma em paz, você está ganhando um caráter lapidado pelo caráter de Cristo. Você está ganhando muitas coisas melhores do que você acha que, diante das suas perdas, você pode estar faturando. Não, o Evangelho não é esse. O melhor investimento é crer na Bíblia, crer no que o Senhor está dizendo e seguir os seus princípios e valores. Seguir os seus princípios e valores. Creia em Jesus, creia no Senhor. Entregue a sua vida por completo. Descanse nele, confie nele.
Ouse confiar no Senhor. Ouse confiar no Senhor, assim como Maria ousou confiar no Senhor. Ouse confiar no Senhor de todo o seu coração. Creia nisso. Creia que o jeito inesquecível de Deus agir é exclusivo. Creia que a presença inesquecível de Deus é algo que enche o nosso coração. Creia que o amor de Deus é inesquecível por nós. E responda, como Maria respondeu ao Senhor: estou aqui, sou teu servo, sou tua serva. Cumpra o teu querer, faça a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável sobre a minha vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, diante da Tua palavra, mais uma vez lida aqui e meditada, nós nos curvamos diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que habita em nós. Somos templo do Espírito Santo. Por isso nós estamos aqui e derramamos o nosso coração diante do Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu sou, sabe das minhas dificuldades, das minhas limitações, dos meus pecados, e diante da Tua palavra, eu quero realmente ousar confiar no Senhor. Assim como a Tua filha, há mais de 2000 anos atrás, ousou confiar diante de um cenário totalmente contrário àquilo que ela esperava em relação à sua vida. Planos, sonhos, em casar com José, ter uma família, mas ela foi agraciada pelo Senhor, ela foi favorecida, mas no primeiro momento ela temeu, diante dessa notícia. Há muita coisa na nossa vida que a gente olha e dá medo, e gera incerteza no nosso coração, mas nós sabemos e podemos confiar de que o Senhor não faz nada errado. O Senhor não faz nada errado. O Senhor faz tudo corretamente, perfeitamente, porque a obra do Senhor é eterna. A obra do Senhor, ela é perfeita em nossas vidas. Nós que somos os teus filhos, que somos barro nas tuas mãos, e que o Senhor constantemente está trabalhando em nós, para que venhamos a nos parecer mais com o Senhor Jesus. Obrigado por isso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou aos nossos corações e que possamos responder a esse chamado, responder a essa mensagem, dizendo: Senhor, aqui está o seu servo, aqui está a sua serva, e que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, nos dê uma semana de paz, de tranquilidade, de descanso, e que possamos ouvir a Tua voz e aprender contigo a sermos filhos do Senhor, e filhos obedientes à Tua palavra. Nos ajuda, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Abençoe o Teu povo aqui, restaura, cura, sara, dá uma nova esperança, uma nova vida, para que esse Natal seja um Natal inesquecível. Não um Natal esquecível, mas um Natal inesquecível, onde nós podemos ver o impossível do Senhor no ordinário, no dia a dia, na vida. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus e o poder do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós, o seu povo, os seus servos,
a sua igreja aqui presente e sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te fortaleça, dê uma semana na sua presença, caminhando segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Nós temos alguns visitantes aqui, né? Temos seus pais, né? Seus pais, qual o nome dos seus nomes? O seu nome? Charles e? Cristilene, né? São lá também do Pará? São lá, então, vieram de carro ou de avião? Ah, senão não dá, né? Muito longe, né? Vieram aí passar o ano, né? Com a filha, com a netinha. Que Deus abençoe a vida de vocês, né? Um forte abraço aí da nossa igreja a vocês. Nós temos cuidado aí, né? Da sua filha, da netinha também, do genro aí, maravilhoso, né? Firme aí. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Também tem uma senhora aqui no nosso meio, né? A senhora mais bonita aí, né? A minha mãe está ali, Sandra, veio lá de Itajubá, veio visitar o filhinho, a nora, o netinho. Que Deus abençoe, né? Volte sempre, viu? Pode sempre voltar, fica à vontade. Tem lugar lá em casa também, né? Pode ficar à vontade, né? Não precisa se acanhar, não. Pode mudar para cá também, né? Tem um lugarzinho aqui, né? Dá também, então pode ficar à vontade. Oi? Não entendi. Então é isso. Só alguns avisos, meus irmãos, nós estamos chegando agora ao final do ano. No Natal,